Salve, rapaziada, beleza? Estamos aí no canal, sejam bem-vindos, valeu pela participação de sempre, tamo junto aí. Mais uma vez eu sei que eu tô meio sumido, mas eu tô fazendo minhas coisas aqui nos bastidores, trabalhando em outras paradas, beleza? Que em breve aí, se tudo der certo, vocês vão ficar sabendo, tá? E tô voltando aqui agora no canal pra continuar os vídeos aqui da semana, quero falar sobre esse assunto que geral tá falando. Eu fiquei pensando sobre isso, eu não ia fazer um vídeo, beleza? Porque eu vi que os outros canais já fizeram e falaram praticamente tudo que poderia ser falado sobre isso, mas eu também quero trazer a minha opinião, quero compartilhar com o que eu penso, o que eu acho sobre essa polêmica, né, essa fofoca recente aí que aconteceu, no que diz respeito ao relacionamento aí das subcelebridades, das pessoas famosas aí, conhecidas, influenciadores aí do YouTube, né? Nesse caso, era um casal que eu não sei quem que é, nunca tinha ouvido falar, parece que eles são populares, não sei se a mina também fazia conteúdo, tá? Mas era um tal de, puta, o nome do cara eu não lembro, mas a ex dele é uma tal de Gabi Xavier, né? Acho que é isso. E parece que eles estavam num relacionamento, o cara aparentemente tinha alguns problemas de autoestima, problemas psicológicos, né, depressão, pelo que eu entendi, esse tipo de coisa. E aí a garota tava dando atenção para outro cara, conversando com esse cara, aceitando as investidas dele, esse cara dando em cima dela, combinando de sair, uma puta conversa assim estranha, né, entre eles. E aí ele pegou essa conversa, ele encontrou no Instagram dela e postou esses prints na rede social para todo mundo ver o que ela estava fazendo, etc. Então vamos falar sobre tudo isso, eu vou tentar explorar o máximo que eu conseguir sobre essa polêmica, isso que aconteceu entre eles, beleza? Então vamos por partes. A primeira coisa que vale a pena ser dita, que eu acho que é muito importante, que é valioso, eu quero tentar trazer alguma coisa que seja útil, né, pelo menos para vocês, sobre essa questão, que é o seguinte, cara. Normalmente, rapaziada, essa atitude desse cara é bastante normal que ele fez, né, porque você descobrir uma infidelidade é uma parada que até cai a sua pressão, tá ligado? É uma parada que tem pessoas até que desmaiam, fazem coisas absurdas, né? Você vê até mulheres, às vezes, tacando pedra no carro, riscando o carro do cara, né, botando fogo nas coisas dele, ou seja, as pessoas surtam por causa de... É normal as pessoas surtarem, não é algo incomum, né? Policiais também que flagram uma mulher no motel e mata ela e o amante. Então, cara, é uma parada muito comum as pessoas surtarem, certo? Por conta desse tipo de impacto emocional, porque a pessoa ela é como se fosse um estado de choque, tá ligado? É como se fosse um estado de choque você descobrir uma traição, né? Até a ficha cair muitas vezes demora um pouco, inclusive, parece que a pessoa tá vivendo um pesadelo e parece que ela tá sonhando, né? Então, eu entendo, né? Teve até o caso aqui da mulher, aqui na cidade, né? Vocês lembram disso? Foi aqui na minha cidade, que ela descobriu a traição, né, do marido, com a prima, alguma coisa assim, ela cortou o pênis do cara e jogou na privada e foi na polícia. Por quê? Porque ela agiu, né, foi de caso pensado, mas ela agiu ainda dentro de um impulso emocional, de ódio, né? E aí ela fez isso e tal, inclusive eu lembro de várias mulheres defendendo lá na rede social e etc, o que ela fez. Então eu não vou julgar o que esse cara fez, tá ligado? Eu não vou julgar o que esse cara fez porque num estado emocional como esse, cara, só quem tá ali na pele pra saber o que tá se passando, né? Então é difícil, é muito fácil você tá aqui sentado e falar assim, não, cara, você não deveria ter agido dessa forma, você não deveria ter feito assim, alguma coisa do tipo, né? Todo mundo perde a cabeça em algum momento, não tem jeito. E aí nesse caso, pelo menos o cara não encostou a mão nela, tá? O cara expôs ela na rede social, né, algo que pode se voltar contra ele juridicamente, né, em termos de indenização, alguma coisa do tipo, não sei o que ela vai fazer. E aí é pior ainda, né, porque daí o cara, ele toma um chifre, a garota às vezes vai lá e humilha ele, zoa ele ainda, né, em cima disso, e bota ele na justiça, ele perde uma grana. Então o cara fica 3 vezes mais puto do que ele já tava, tá certo? Só que como eu falei, quando você tá ali, compelido pelas emoções, você não consegue pensar direito. E uma coisa interessante que vale a pena ser dita nesse tipo de situação, rapaziada, o que eu quero que vocês entendam, uma regra que eu aprendi muito interessante, tava até comentando com os caras aqui no grupo esses dias, cara, sempre que você tiver ali compelido por fortes emoções, sempre que você tiver muito emocionado, o que é normal, cara, espera no mínimo de 48 a 72 horas para você tomar uma atitude, cara. Porque essa euforia vai diminuir. Vai diminuir, você vai conseguir pensar com mais clareza. Porque até então, provavelmente, cara, você tá raciocinando baseado nas emoções que você tá sentindo. Você não tá conseguindo enxergar as coisas com clareza para tomar uma decisão. Entende? Então, pelo menos, tente se lembrar disso. Eu já passei por isso, inclusive, aqui no canal. Vocês já viram também, quando você tá muito puto com alguma coisa, você já reage automaticamente, né? Você vai deixar suas emoções falarem naquele contexto, não tem o que fazer. Isso é uma coisa que demorou para eu aprender, que é muito importante, que eu acho que vale a pena vocês levarem em consideração, que eu acho que é muito útil. Nesse tipo de situação, inclusive, eu até comentei com o Rafael Aires, ele falou, não, isso também é para emoções positivas, verdade. Inclusive, quando você tiver cometido por emoções positivas também, rapaziada, espere, muito fortes, cara, espere pelo menos de 48 a 72 horas antes de você tomar uma decisão. Porque tudo passa, rapaziada. Tudo passa. O tempo é rei. O tempo é dono de tudo. Em algum momento as coisas vão diminuir e você vai conseguir pensar com mais clareza. Tá? Eu lembro que até, inclusive,
quando, vale a pena trazer esse exemplo, eu já falei algumas vezes, quando eu fui cancelado a primeira vez, não era vacinado, né? Cara, eu lembro que eu fiquei acho que no mínimo um dia num estado tenso, de tensão muito grande, né? Acho que até emagreci 1 quilo assim em um dia, cara. Porque o corpo, a adrenalina disparada no corpo, né? Sei lá, o metabolismo muito acelerado, não conseguia comer nada, entendeu? Tentando fazer controle de danos. E, cara, eu sei que emagreci 1 quilo. Cara, 3 dias depois eu já tava mais de boa. Não tava 100% ainda, mas já tava mais de boa. Consegui dormir e tal. Entende? Então, tudo passa, rapaziada. E se você pelo menos der ali, no mínimo, de 48 a 72 horas para tomar uma atitude sobre aquilo, provavelmente você vai conseguir enxergar por um ângulo totalmente diferente, pelo menos para você levar em consideração com relação àquilo que você ia fazer antes. Isso que é importante de ser dito nesse caso. Mas o cara, ele agiu ali, eu tenho certeza, cara, que o cara deve ter feito assim que ele pegou as mensagens, que ele viu no mesmo dia, ele já postou. Provavelmente foi isso que aconteceu. Ele não deixou pensar um pouco, ver o que ele ia fazer, etc, para deixar a razão influenciar na decisão que ia ser tomada. Fechou? Agora é o seguinte, sobre a questão da traição, uma coisa que eu achei muito legal, que eu quero falar nesse vídeo, muito engraçada, não legal, né, muito engraçada, que foi o seguinte, cara. Vocês se lembram dos vídeos que eu fazia lá atrás? Inclusive o meu vídeo que eu tenho, acho que chama a Black Pill de alguma coisa, que eu comento sobre o caso do Jay Cook. Quem lembra desse cara? Que o cara, ele tava com uma mina, e aí eu sei que ele foi fazer um chá de bebê, ele fez o chá de bebê e tal, não lembro como agora, ele descobriu que o filho não era dele. O maluco ficou traumatizado, cara. Ele sofreu de uma fraude na paternidade e o cara ficou traumatizado. Ele chora no vídeo e tal, eu lembro disso até hoje, né? E aí eu comento em cima disso com relação à infidelidade e traição, né? Sobre porque a garota dele falava algumas coisas semelhantes que essa mulher falou, né? Eu vou pra não sei aonde e tal. Né? E no caso dela, parece que ela disse que é na casa da avó. E foi exatamente esse exemplo que eu usei, cara. Às vezes você vai estar lá e de repente sua garota vai falar, não, porque eu vou passar o final de semana na casa da minha avó. Você vai sentir aquele pau na sua orelha, o peteleco, lembra que eu falava do peteleco na orelha? Você vai sentir um tum, é o seu gut, tá ligado? É o seu instinto, sacou? É a sua intuição falando, cara. Muitas vezes ela não tá, preste atenção nela, cara, preste atenção nisso. Peraí, cara, você vai sentir aquele negócio na orelha, assim, que você vai falar, peraí, bicho, passar o final de semana na casa da avó, cara, isso aqui tá meio estranho. Só que o homem, entendeu? Como eu falei, cara, muitas vezes você vai perceber esses petelecos e só depois que você vai conseguir completar as peças do quebra-cabeça, entendeu? Porque naquele momento, cara, você cego pelo apaixonamento, pelo deslumbrado, pela mulher em si, né, pela feminilidade dela, a forma que as mulheres elas são assim exemplares em termos de manipulação para o bem e para o mal, que é uma coisa que você não tem como você competir, cara. É uma parada que é o território delas, irmão. Não tem como você bater de frente com isso. As mulheres, elas são muito mais sensíveis, elas têm uma sensibilidade às coisas muito maior do que nós, cara. Sacou? E pra nós, cara, passa batido, entendeu? Ela dribla você, é o que eu falava, cara. Ela dribla você e você não vê a cor da bola. Não me interessa, cara. Se você é PhD em Red Pill, irmão. Não é a mesma coisa, cara. É o habitat natural delas, é a mentalidade delas, entendeu? Como a cabeça delas funciona em comparação com a nossa. A gente enxerga as coisas muito mais de uma maneira superficial, entendeu? As mulheres parece que elas conseguem ver o que tá por trás das coisas, do que você tá fazendo, do que você tá falando, entendeu? É muito diferente, como elas são muito mais aguçadas para perceber essas coisas, entendeu? Inclusive se for para usar contra você. E aí o cara, ele não percebe, cara. A mulher vai falar, vou passar o final de semana na casa da minha avó. Tipo assim, mano. Ele não pega, tá ligado? Só depois que ele fala, nossa, como assim? Que negócio estranho, cara. Mas no momento ele não pega. O cara não se liga. Não se liga. Uma coisa que eu já falei para vocês, cara. Você só vai sentir um pau no ouvido, mas você não vai perceber. Porque o homem é muito lerdo, cara. O homem é muito devagar para essas coisas. Eu tava conversando com um cara uma vez, e a gente tava falando sobre outro assunto, cara. Ele veio falar comigo sobre outra coisa. Ele tocou nesse ponto, falando sobre a namorada dele. Não sei como que ele entrou nesse ponto, falando que ela tava viajando, tá ligado? Eu falei, eu acho que eu perguntei onde que ela tá agora, alguma coisa assim. Aí ele falou, não, ela tá viajando. Viajando não. Tipo viajando. Ela tava na casa da amiga. No final de semana, foi na sexta. Eu tava conversando com ele no sábado, eu acho, ou no domingo, não sei. Aí eu, tá, e nem era sobre esse assunto. Ah, tá. Por quê? Ah, não, porque o tio da amiga dela faleceu e ela foi dar um apoio pra dormir com a amiga. Eu falei... irmão, não. Cara, você não pega. Tanto é que o cara falou pra mim, tipo, sem receio nenhum. Ele não tava preocupado. Sem suspeitar de nada. O cara falou aqui pra mim sem suspeitar de nada. Eu falei, não, irmão. Não. Como assim, cara? Sexta-feira, o tio da amiga faleceu, ela foi dar um apoio no final de semana. Não, cara. Não. É a mesma coisa que eu falei da avó. Quem é antigo no canal lembra que eu dava esse exemplo. Não, porque eu vou passar o final de semana na casa da minha avó. Entendeu? Oi? Como assim, cara? Na maioria das vezes, cara, não sempre, mas na maioria das vezes, ela tá te traindo, cara. Na maioria das vezes, não sempre.
Na maioria das vezes ela tá te traindo. A realidade é essa. Entendeu? Então eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque foi exatamente o exemplo que eu trouxe no canal e foi a mesma coisa que ela falou pro cara. Pra vocês verem que, bicho, é o que eu falei, velho. E agora, uma coisa que vale a pena ser dito sobre essa questão de infidelidade, rapaziada, que eu quero que vocês entendam, de um modo geral, é um ponto que, quando eu trago aqui no canal, é muito sensível e sempre traz muita polêmica, né? Eu não gosto muito de falar sobre isso, mesmo eu tentando ser o mais claro possível, as pessoas tiram de contexto o que eu falo quando eu toco nesse assunto. Tá? Deixa eu só tomar um gole aqui. Mas é que assim, cara, a questão é que tem uma coisa que o Mystery falava que eu acho muito interessante, certo? É um ponto de vista que eu quero trazer diferente, né? O Mystery é aquele cara do PUA lá, pra quem não sabe, é o cara lá, pra quem não sabe o que é PUA, é os caras da sedução, os caras que aprendem técnicas pra conquistar mulheres, seja pra relacionamento ou seja pra ter contatinho, pra ter várias, pra sair com várias. Entendeu? E esse cara foi um dos precursores, não vou dizer que ele foi o criador, mas ele foi um dos caras que aprimorou o método pra isso, principalmente, né? Antes de todo mundo. E aí no começo do livro dele, ele dizia que relacionamentos, cara, não terminam, eles se completam, tá ligado? Ele dizia isso, ele dizia, cara, as pessoas têm uma ideia, isso é um pouco fora da tradição, que eu acho que é o que a gente quer trazer aqui. Normalmente o conteúdo da Red Pill é isso, né? É algo que é um contraste com relação aos costumes sociais. E um dos costumes sociais é justamente o quê? Que o relacionamento ele termina. E ele quis trazer essa perspectiva, né, em contraste, diferente, um tipo de Red Pill sobre essa perspectiva, de que na verdade os relacionamentos se completam. Porque essa é a ordem natural das coisas. E em que sentido ele queria dizer principalmente? Com relação a esse ponto de vista que eu estou trabalhando em cima, que eu estou falando em cima nesse vídeo. Exatamente sobre a questão de que em algum momento, mais cedo ou mais tarde, meio que vai ficar muito tentador, seja para homem ou mulher, você resistir a não ficar com outra pessoa, você resistir. Porque, cara, você sentir atração por outra pessoa, querer alguém, isso é uma parada que todo mundo tem, tá ligado? É uma parada que, como eu já falei sobre isso, eu não quero. Eu tenho um vídeo sobre isso, no caso da Graciana eu explorei melhor, então eu não quero mais uma vez aqui repetir sobre esse tema, né? Mas é algo que todo mundo tem, cara. Sacou? A monogamia, cara, em grande parte, não 100%, ela é um costume social justamente para lidar com esse aspecto que é o natural, entendeu? E as pessoas muitas vezes têm a ideia contrária a isso. Essa ideia de monogamia, de organização, ela serve justamente para organizar os relacionamentos. É como se fosse o aspecto social em cima do biológico, aquilo que o feminismo comenta, né? Não, isso aqui é costume social, essa ideia da natureza, na verdade, é uma coisa que eles falam. É um exemplo de que o homem e a mulher nascem com uma página em branco e a masculinidade e feminilidade são costumes sociais. Não, isso é falso, que eles estão dizendo. Mas nesse exemplo da questão da monogamia, da fidelidade, a fidelidade é melhor. A fidelidade, em partes, não 100%, mas em partes, ela é um costume social, não é um costume natural. Não estou falando que não deve existir, estou trazendo uma perspectiva diferente para que você, como eu disse, você aceite a realidade e lide com ela melhor, né? É assim que eu vejo o conteúdo. Entende? Você aprende sobre a realidade para você conseguir lidar melhor com aquilo. Entendeu? Você sabe agora onde você está pisando, as coisas estão esclarecidas para você, você tem um conhecimento sobre aquilo, tá? Para usá-lo a seu favor ou para lidar com isso da maneira mais inteligente possível. Seja para você evitar, seja para você aceitar a realidade, seja para você, ao se deparar com isso, entender melhor o que está por trás daquela situação e assim por diante, porque agora você está esclarecido. É assim que eu vejo, pelo menos. A verdade dói, a realidade é essa, né? Tanto é que tem no livro do Rolo Tomás, ele até dizia no prefácio, né? Por que seus olhos estão doendo? Porque você nunca usou ele antes. Então tem algumas coisas que a gente fala aqui que são um pouco assim, incomodam às vezes, né? Algumas coisas que a gente diz. Não estou falando que eu sou o dono da verdade, tanto é que eu tentei deixar aqui, eu tentei dar ênfase, né, para essa perspectiva de maneira não extremista, certo? Mas é assim que eu enxergo principalmente. Então muitas vezes, cara, a questão da infidelidade, né, ou da microtraição é um dos principais, se não o principal indicativo, eu acho que é isso, é o principal indicativo de que o relacionamento está completando o ciclo, cara. Entendeu? O último ciclo do relacionamento é justamente, cara, a infidelidade, seja em forma consumada ou seja em forma de tentativa, digamos assim, quando a pessoa começa a dar chance pro azar, que é uma coisa que todo mundo faz, tá ligado? É uma coisa que todo mundo faz, cara, né? A diferença sobre isso entre homens e mulheres, pelo menos assim, todo mundo que eu digo, é uma força de expressão, né? A maioria das pessoas eu diria que sim, a maioria das pessoas dão chance pro azar, certo? Por causa desse elemento que eu falei, sacou? Porque em algum momento, no final do ciclo do relacionamento principalmente, normalmente depois que passou apaixonamento, altos e baixos, né? Aquilo que eu falo do amortecedor já tá desgastado, porque uma coisa que mantém as pessoas fiéis umas às outras principalmente, é o que eu chamo de amortecedor, né? É o que geralmente mantém você respeitando a outra pessoa. Mas quando aquilo começa a ficar desgastado, porque você percebe que a pessoa não está respeitando você, você também começa a não levar mais tanto em consideração e começa
a dar chance pro azar também. É assim que eu vejo, né? Então, normalmente, eu falei sobre isso no vídeo da Graciane. Normalmente, quando começa a chegar nessa etapa, é que justamente você vai perceber as pessoas dando chance pro azar. É assim que acontece. É o principal, na minha opinião, é o principal indicativo de que esse ciclo do relacionamento ele está se completando. Porque as pessoas interpretam, às vezes, que essa é a perspectiva que o Mystery queria trazer, tá ligado? Que o relacionamento terminou porque ele não deu certo, tá ligado? E as pessoas têm essa ideia de que isso é o errado, entendeu? De que isso é o antinatural, digamos assim, quando na verdade é o contrário, tá ligado? Infelizmente. O antinatural, cara, é o relacionamento não se completar dessa forma, é você ficar junto pra sempre com a mesma pessoa, fiel pra sempre, tá ligado? Isso é o antinatural, mano. Infelizmente, tá ligado? Infelizmente, isso é o antinatural, cara. Sacou? O ciclo do relacionamento se completar, cara, em algum momento você, seja um homem ou uma mulher, não resistir mais à tentação, à vontade, qualquer motivo que seja, de ficar com outra pessoa. Entendeu? Essa é a ordem natural dos relacionamentos. Essa é a ordem natural das coisas. Essa é a ordem natural desse ciclo se completando, cara. A realidade é essa. Então é muito comum isso que você vai ver. A diferença entre homens e mulheres, como eu tava dizendo, é que pro homem, tá ligado? Tipo, o homem é o ativo. Então na maioria das vezes ele vai ter que trabalhar. Entendeu? Ele vai ter que ir pra cima. Ele vai ter que fazer alguma coisa acontecer. A dificuldade pro homem é resistir a isso. Resistir à libido. Resistir a essa tentação de tomar essa iniciativa. Para a mulher é diferente. Para a mulher, na verdade, é a dificuldade em resistir a essa tentação. Porque ela é bombardeada de opções o tempo todo, quase todos os dias, independente de onde ela esteja. Da onde ela vá, tá ligado? Sempre vai ter. É um contraste muito grande nesse caso. Entende? Então, normalmente, cara, na maioria das vezes, é uma parada que eu vou falar, entendeu? Não é sempre lógico, mas é na maioria das vezes, cara. Na maioria das vezes, cara, a mina do cara, principalmente, por causa do que eu falei, ou ela vai estar no mínimo dando chance pro azar, entendeu? Ou ela vai ter um plano B, tá ligado? Na maioria das vezes é assim, rapaziada. Sinto muito, mas é verdade, cara. É verdade. O homem, ele muitas vezes só não faz por falta de... Porque é aquilo que eu já disse, né? O homem, cara, ele é fiel ao número... Na maioria das vezes, tudo que eu tô falando aqui, né? Eu tô generalizando, tem exceção. Mas na maioria das vezes, o homem, ele é fiel à quantidade de opções que ele tem. Entendeu? A fidelidade do homem vai à quantidade de opções que ele tem de mulheres querendo ele de volta, que ele considera atraente. E isso é a fidelidade do homem, principalmente. Entende? Já as mulheres, por outro lado, como eu disse, elas têm essas opções que o homem não tem, via de regra. E com elas, a diferença é justamente essa dificuldade em resistir a essa tentação e não dar chance para o azar. Mas na maioria das vezes, essas mulheres, como eu disse, comprometidas, não todas, na maioria das vezes, cara, no mínimo, se não rolou nada consumado, tá? No mínimo, ou elas estão dando chance pro azar, ou elas têm um plano B, mano. A verdade é essa, eu vejo isso, tá ligado? Eu vejo isso, cara. Eu vejo muita mulher comprometida. Não todas, como eu disse, mas a maioria, cara. A maioria das mulheres comprometidas que eu vejo elas dando chance pro azar, cara. Ou com plano B, tá ligado? É uma parada que não tem como você não prestar atenção quando você sabe de tudo isso que eu falei. E você percebe, cara. Você vê várias mulheres comprometidas ou dando chance pro azar, certo? Ou literalmente ali exercitando algum plano B como segunda opção. Entendeu? Principalmente até porque muitas garotas às vezes estão com algum prêmio de consolação. Pode acontecer. Então é uma realidade que eu acho que vocês têm que estar cientes sobre isso. Né? Sobre essa questão de enxergar para uma perspectiva mais realista de que a infidelidade, nessa perspectiva do Mystery, não estou dizendo que ela é absoluta, estou trazendo um ponto de vista diferente com o tradicional que a gente conhece. Não estou falando que o tradicional é mais importante, que ele não importa, não. Estou trazendo um para você levar em consideração. Isso aqui você tem que filtrar e interpretar, cara. Não é para você fazer o que eu estou falando, achar, sacou? Eu não estou dizendo que ele é irrelevante, acabei de explicar. É muito importante justamente por organização, etc. Mas eu quero trazer um ponto de vista diferente também para você enxergar essa mesma premissa por um ângulo diferente, que é esse que o Mystery comenta. Certo? Que a infidelidade é como se fosse o principal indicativo de que o ciclo do relacionamento está se completando, não chegando ao fim. Entende? É isso que eu queria que vocês entendessem. Fechou, rapaziada? Então, tamo junto. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acharam sobre esse vídeo. Esse vídeo eu achei que nem ia passar de 10 minutos, deu quase 20, mas tudo bom. Eu não vou editar, vai ficar assim mesmo. Valeu? Lembrando, o negócio é o seguinte, cara. Tem os livros aqui no meu canal para vocês comprarem, compra aí porque é muito bom, vale muito a pena. O que mais? Membro aí também é quase de graça, vale muito a pena. E quem quiser me mandar um e-mail para trocar uma ideia, você pode trocar ideia comigo ao vivo, é só você mandar lá que eu te respondo. Você pode trocar uma ideia comigo ao vivo, que você manda um e-mail lá que eu te respondo, a gente pode trocar uma ideia ao vivo, ou você manda relato, tá ligado? Você manda um relato, eu te mando o Pix, você faz e eu te respondo por um vídeo que fica para os membros. Mano, os vídeos é bom, sério. Porra, os relatos os caras falam, velho, mano, quem não é membro do canal tá perdendo. Os caras falam que eu sou os melhores vídeos. É porque lá eu falo, aqui eu me segurei ainda, filho. Lá não tem filtro, tá ligado?
E por isso que os caras gostam muito. Lá, mano, é como se fossem os mesmos vídeos dos vídeos antigos do canal no começo. É quase que a mesma coisa, velho. Quase que não mudou nada, entendeu? Mas é isso. Quem quiser ver lá, é 3 conto. Quem quiser mandar o e-mail do relato, é só eu te mando o pix, você manda o relato, você faz, eu gravo o vídeo, te mando e todo mundo fica feliz. Valeu? Falou, até mais.